trago hoje dois exemplos de duas mulheres incríveis que têm mais de 60 anos. Minha mãe, Beth Neves, tem 67 e minha sogra Alci, auxiliadora, acredito que tenha 66 ou 67 também, coincidentemente. Elas têm conseguido se reinventar de uma forma muito bacana e que tem tudo a ver com os temas que eu tenho trazido para esse canal, para as minhas redes sociais e tentado transmitir para outras pessoas ou para um número maior de pessoas. Então decidi trazer hoje o relato delas com relação à rotina que elas estão vivendo em tempos de coronavírus, né? As duas estão completamente restritas ao lar, o que é um desafio para ambas, porque sempre elas tiveram uma rotina muito agitada, muito cheia de coisas para fazer, com muitas pessoas em volta, e agora são elas e elas mesmas. Então, minha sogra ontem me mandou uma mensagem muito bacana falando o seguinte: eu auxiliava minha mãe na costura e com isso eu desenvolvi certo jeito para tal. Eu estava com uma sacola com um tanto de peças, com elástico frouxo ou algum descosturado, ou que eu queria que o vestido virasse saia ou que a saia virasse vestido. E aí ela começou a pegar essas sacolas de roupas que estavam guardadas na casa dela e ela começou a costurar à mão agora, nessa fase que a gente está vivendo. E com isso ela já vai para mais de 2 semanas se divertindo, ou melhor, ocupando tempo todo dia, por 1 ou 2 horas com essa atividade. Aí ela vê o dia passar, nem tem tempo de ocupar a mente com o coronavírus, ela fala. Então, é muito bacana que se ela não tivesse tido essa oportunidade, essa pausa, ela não teria resgatado essa atividade de costura que estava plantada na história dela, ó, desde bobear, desde a infância. Então, muito legal e ela está tendo um prazer enorme e com certeza isso tem gerado uma saúde muito grande para a auxiliadora neste momento. Bom dia para quem entrou agora. Oi, gente. Aí eu vou contar outra história para vocês. Quando minha mãe se aposentou há mais de um ano, eu pedi para ela escrever um texto para mim sobre o último dia de trabalho dela. E ela escreveu um texto lindo. Quem quiser ler tá lá no meu blog do site trampolim60mais.com, vai no blog, tem 4 textos. Todos os textos são dela. Mas o que eu quero contar hoje, compartilhar, é que o último texto dela foi sobre parada obrigatória, oportunidade ou prejuízo. Na verdade, parada obrigatória, prejuízo ou oportunidade. E aí me chega minha mãe com um texto maravilhoso que quem tiver paciência de escutar com certeza vai ver a belezura que ela escreveu. Eu vou abrir aqui agora para vocês. Espera aí. Só um minutinho, gente. Só um minutinho aqui, onde está o textinho dela. Vou pegar no e-mail aqui, tá? Bom dia para quem está me cumprimentando. Já vi que Nara tá aí, Patrícia, Fátima. Eu não almocei ainda, e vocês? Peraí, achei. Então vamos lá. Quem puder ouvir, acho que vai gostar. É sobre a experiência dela, tá? Beth Neves, 67 anos, mora sozinha atualmente, está tendo que se reinventar completamente diante desse desafio. No momento presente, em que somos diariamente bombardeados por todo tipo de informação sobre a Covid-19, desde as de ordem científica, econômica, política ou mesmo as espirituais, cá estou eu, absorvendo o que pede a minha natureza. Obrigatoriamente, limitar-me a um espaço físico, a minha casa, tem significado para mim um universo de sensações. Desde a insegurança, a preocupação, mas também a de algum tipo de conforto pessoal e psicológico. Não apenas um súbito e necessário distanciamento que me impeça de abraçar a família e amigos. Fato, mas a intuição da proximidade de uma força maior impulsionando-me a decidir em correr ou ficar. Uma escolha. Sim, correr do desgaste que tem se arrastado pelo tempo, o que vale para a maioria das pessoas,
ou nos percebermos frente a frente, com mais ternura e compreensão. Sinais em nosso favor são emitidos com frequência, uma constelação de possibilidades, mas unicamente se pararmos e nos percebermos diante de nossas vidas esculpidas por nós próprios. Inspirada por algum propósito, ainda que desconhecido, ouso o lamento da nossa casa-mãe, o planeta, que clama por atenção, por nosso abraço. Por outro ângulo, o da rotina. Limpeza frequente da casa, cuidados com as cachorras, a lavação de roupas, cada vez maior o volume para passar, a rotina do almoço, do lanche, esfrego, varro, revejo cantinhos mais sujos, molho as plantas, faço minha cama. Arrasto móveis porque desejo mudar o que já vejo há um bom tempo. E a demanda continua aumentando. As listas só crescem. Risco, acrescento, rasgo. O dia passa a ser pequeno para tanta exigência que eu própria me faço necessariamente. Ando com a coluna sofrida, a nuca travada pelo excesso de foco no celular que deveria unir as pessoas como agora e não as distanciar. Tenho as mãos mais grossas, as unhas lascam, os fios de cabelo brancos me revelam ainda mais, permitindo buscar-me em algum tempo do passado. Tenho descartado coisas acumuladas, seleciono objetos, enfim, seleciono-me. Sim, existe o cansaço físico, mas imediatamente me prontifico e, em acordo comigo mesma, a espichar meu corpo. Simples. Paro e olho cada quarto vazio do apartamento. Planejo uma nova disposição. Imagino as pessoas que ainda podem ocupá-los, invisíveis ou não. Não me afasto dos anseios mais antigos, reinicio atividades há muito planejadas, mas que acabaram não saindo do papel, por circunstâncias que, por direito e por respeito a mim, concedo-me o perdão. E assim elasticamente seguem animados os meus dias, jornais e filmes na TV, ouço música, toco algum instrumento, leio, rezo ao amanhecer, terminados em exaustão. Mas satisfeita comigo mesma, gosto da minha companhia. Até quando? Não sei. Não me sinto tão só como imaginei, ainda que guarde numa caixinha a lacuna da presença, de filhas e netos principalmente, todos nela protegidos e resguardados. Com paciência, confio na sabedoria do tempo. Às vezes, puxo o ar com mais força e me dou conta de que não estou imune a esporádicos flashes de tristeza, preocupação ou insegurança. Mas logo me entrego à vida do dia, por sinal ensolarado. A alegria vem por tabela. Sentimentos vêm e novamente partem para onde devem estar, em outra morada do meu coração. Chego a agradecer, reafirmando que ciclicamente nada é para sempre, situações boas ou não. E sempre foi assim desde os primórdios. Netos que, mesmo compreendendo a ameaça do bichinho invisível, o pior deles, a cada dia só fazem dilatar a criatividade. Surpreendidos com a permanência tão longa dos pais em casa, saboreiam, pedacinho por pedacinho, desse doce tão imprevisível e encantado. Tão logo tudo passe, já terão vivenciado, e isso é o que importa. Pego-me falando sozinha, comigo, com as cachorras, com a casa, mas também tenho rido bastante. Não estou louca, apenas mais conectada a um velho e novo mundo de múltiplas moradas e companhias. O mundo do aqui e agora, o da varanda, onde mais fico, de cada cômodo da casa, o de onde agora escrevo. O mundo dos sonhos, dos sentimentos e pensamentos, confortáveis ou não. Lembro os meus pais, cada um em sua ampla e solitária biblioteca, com literatura rara, sempre debruçados sobre seus livros. Assim se sentiam bem. Nesse momento de reclusão, sinto-os ainda mais presentes. O pai, advogado muito renomado, querido e respeitado, era excessivamente rodeado por pessoas, fato que muitas vezes o aborrecia. Isso me faz usufruir ainda mais do tempo de estar só. Minha mãe, escritora das madrugadas e cantora, costumava dizer que os objetos têm vida, e eu não me sinto diferente dela. Em pensamento, imagino a história e procedência deles. Na minha casa,
batizei uma cristaleira antiga de museu. Nela moram os mais diversos seres. Garrafas coloridas, tigelas e pratos antigos, bonecos instigantes de feiras de antiguidade, lâmpada, telefone antigo, relógios, luvas de casamento da avó Erondina, restos da coroa de casamento da minha mãe, carros e motos de louça e metal, copos, caixinhas, lembranças de viagens internacionais, objetos de arte, presentes inesquecíveis, muitos em forma de imagens. Percebo nesses objetos a beleza, o tempo. Comunico-me com eles porque me olham. Volto à minha mãe Irene, releio em pensamento as palavras criadas por ela, eternizadas na lembrança de seu falecimento. Não há ausência, porque a ausência é a distância, e a distância não nos separa. Nó! Essa frase do final é bonita demais, não é não? Então, para quem chegou depois, esse foi um conto, um texto que minha mãe escreveu para mim há poucos dias, que ela tem escrito alguns textos sobre a minha encomenda, e aí a gente descobriu uma escritora muito bacana, que é isso que eu tenho falado sempre aqui, a oportunidade que essa restrição tem nos trazido de resgatarmos as atividades que foram interrompidas pelo excesso de trabalho, pela falta de tempo, atividades preciosas que geram saúde, que geram sentido pra gente. E é muito bom ver pessoas próximas, mulheres incríveis como a minha mãe e minha sogra, que eu contei no início do vídeo, se reinventando dentro de casa, sozinhas, com uma sabedoria incrível e dando esse exemplo pra gente, para que a gente possa também encontrar cada um o seu caminho de uma forma saudável e que nos mantenha erguidos nessa transição tão surpreendente e sem precedentes que a gente está vivendo. Né? Então, é isso. Tem muita coisa bacana que a gente poderia discutir nesse texto. Né? Ela falando dos objetos da casa dela, o quanto os objetos se tornam companhia para a gente nesse momento. Isso é incrível. Realmente, o cuidado com o seu ambiente. Se o seu ambiente for ficando largado, caótico demais, sujo demais, isso torna o desafio muito maior. A gente precisa dedicar um tempo para o cuidado da nossa casa e para o nosso autocuidado também. Desde tirar o pijama, trocar de roupa e agora no final de semana, né, tentar diferenciar da forma como for possível os dias de semana dos fins de semana. Eu fiz essa reflexão hoje de manhã e achei bem interessante. Né? Sábado e domingo não podem ser iguais, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Diferenciar a partir de algumas atividades que você faça, de algumas atividades de lazer no sábado e no domingo que você não fez de segunda a sexta. Isso ajuda bastante. No caso dela aqui, ela tem as cachorras, que eu acho que são as grandes companhias dela nesse momento, ainda bem, né? Que ajudam bastante, seres vivos e animados para lá e para cá. E é isso, eu acho que o principal recado é como que os talentos estão em cada um. Eles estão aí. Se você não sabe quais são os seus talentos, para pensar um pouquinho nisso. Quem sabe essa não é uma oportunidade de ouro de exercê-los, né? E com isso gerar muita saúde para você.